estrutura do Poder Judiciário paulista é imensa. Eu vejo como se nós transpuséssemos isso para uma grande empresa privada. Nós temos uma quantidade imensa de profissionais dentro de uma estrutura muito grande que tem que prestar um serviço extremamente complexo do ponto de vista técnico. Então, em primeiro lugar, eu pontuaria a necessidade da existência de um projeto que existiu e foi concebido no Rio de Janeiro com o auxílio da Fundação Getúlio Vargas do Rio. Então, em primeiro lugar, se fez um projeto de gestão. A partir desse projeto, obviamente, os recursos vêm como, não é, a força motriz, o combustível para a execução. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que os ampara, além de um bom projeto, é uma legislação também que possibilita a transferência dos recursos que são auferidos pela taxa judiciária, que é um tributo que existe para remunerar o serviço judiciário. Ou seja, vão para aquele que presta o serviço judiciário, que é o Poder Judiciário. Intuitivo. Intuitivo, lógico, não é? Mas... Muito bem. Então, a taxa é integralmente destinada à remuneração do serviço judiciário. E além, compõe ainda a receita, não só a taxa, compõe a receita outras receitas diversas. Entre elas, eles têm um plus, vamos dizer, uma porcentagem a mais referente à prestação de serviço dos cartórios, que nós chamamos extrajudiciais. Então, o registro de imóveis e outros que tenham os emolumentos como contraprestação de serviço, existe um acréscimo de 20%. Este fator 20% a mais é destinado também ao Poder Judiciário. E uma forma de remuneração que eu não vejo nenhum óbice do ponto de vista da legalidade, não obstante esse não seja o entendimento majoritário da nossa Corte Suprema, que é uma utilização de parte do spread bancário dos depósitos judiciais. Que é um volume gigantesco. Que é um volume gigantesco e, veja, depósitos judiciais. Também é intuitivo que sejam destinados àquele que está prestando o serviço jurisdicional. Então, essa é a questão recursal. Agora, eu pontuo muito, e o doutor Gilberto, com certeza, pode expor com muito mais maestria, a Justiça do Trabalho também funciona muito bem. Há 10 anos atrás, nós nos lembramos dela na Avenida Ipiranga, ela funcionava muito mal, 10, 15 anos atrás. Enfim, então tudo é uma questão de projeto em primeiro lugar, de gestão, uma macrovisão e recursos, obviamente, para treinar e para equipar com a informática. Doutor Gilberto, aí, quem sou eu para discordar da doutora Evane, essa maestria que o senhor tem realmente na área do trabalho, que o senhor passasse essa experiência que também é exitosa. Nós estamos, do lado, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, mas não precisamos ir tão longe. Aqui em São Paulo também, Exatamente. como bem lembrou a doutora Evane, era um cenário de descalabro da Justiça do Trabalho. E hoje, muito mais eficiente. É verdade, Luciano. Realmente a Justiça do Trabalho em São Paulo saiu, digamos, das trevas para a luz. Há 15 anos atrás, alguns colegas vão se lembrar, que nós tínhamos 3, 4 prédios aqui no centro, uma instalação extremamente precária. O prédio, que a gente chama de prédio da Ipiranga, que era o prédio mais antigo, chegou a ser interditado pela prefeitura por total ausência de segurança. Ficou praticamente um ano o prédio fechado, os processos parados, sem andamento. Então, realmente, a gente estava numa situação muito ruim, né? Isso melhora muito com o novo prédio da Justiça do Trabalho em São Paulo, que teve vários problemas para finalização, alguns escândalos e tudo mais. Mas eu acho que a grande inovação vem realmente pelo plano nacional, né? Essa questão realmente de a gente ter um plano de gestão, como é que nós vamos fazer isso, vem do TST, né, interessado aí numa integração nacional de todos os tribunais e criou um plano com a colaboração de todos os tribunais que puderam participar desse processo. E realmente hoje a Justiça do Trabalho é um espelho no que tange a questão tecnológica, informatização. Praticamente nós temos tudo já na internet, né? Está em reta final aqui a implantação do peticionamento eletrônico. Então a gente
manda as informações via sistema. Né? Agora também estão instalando o que se chama o e-recurso. Os recursos não irão mais para Brasília. Os processos irão por informações digitais para Brasília. Então evita aí todo um custo operacional disso. Né? Então realmente a gente está num processo evolutivo muito bom, muito bom. Doutores, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade abordando o tema modernização do Poder Judiciário. Doutor Gilberto, São Paulo tem hoje números impressionantes na Justiça Estadual. 17 milhões de processos tramitam em primeira instância e mais 500 mil de processos tramitam em segundo grau de jurisdição. Queria que o senhor nos passasse um pouco do tamanho que é esse problema para a Justiça do Trabalho. Pois bem, Luciano, olha, a Justiça do Trabalho realmente, como eu mencionei agora há pouco, alguns anos atrás tinha um problema muito sério. Tinha mais processos que o resto do país todo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, no estado de São Paulo. O que justificou, inclusive, a instalação de um novo tribunal em São Paulo. Então, São Paulo é o único estado do país que tem 2 tribunais. A segunda região, Grande São Paulo, a Baixada Santista e alguns municípios, e a 15ª com sede em Campinas, abarcando aí o interior de São Paulo. Então, vê o tamanho do problema que era São Paulo para a Justiça do Trabalho. Né? Então, há mais ou menos assim, 10, 12 anos atrás, nós tínhamos para cada juiz do trabalho, em média, 500 processos novos por mês. Então, era um número extremamente expressivo. Isso. E ainda hoje, São Paulo representa um número muito alto em relação à média nacional. São Paulo tem mais ou menos 3.600 processos novos por ano para cada juiz na Justiça do Trabalho, enquanto a média está em 2.400. Né? Então, São Paulo tem uma estrutura macro, o Poder Judiciário Trabalhista, em relação aos outros estados, tem um número de juízes expressivos, passando aí de 300 juízes entre titulares e substitutos, mais 60 e poucos juízes no tribunal, tem uma estrutura bem instalada, só que ainda não está dando conta da demanda. Né? Então, realmente, nós precisamos aperfeiçoar os nossos mecanismos de efetivação para solucionar esse problema. Porque eu vejo assim, a sociedade ela está num processo de conflitos. Eu não vejo a médio prazo a sociedade não tendo que se socorrer do judiciário para efetivar o seu direito. Porque muitas vezes o próprio causador dessa lesão é o Estado. Então, só o judiciário realmente para nos socorrer disso. Doutor Evane, um dado que nos parece assim, vamos continuar na linha do intuitivo, né? Taxa judiciária intuitivamente devia ser revertida para o judiciário. Taxa judiciária intuitivamente devia ser fiscalizada pelo próprio judiciário, né? Se está sendo aplicado o direito, a cobrança está se efetivando. O Estado de São Paulo parece contrariar um pouco essa lógica. A taxa judiciária não é toda destinada para o judiciário e a taxa judiciária não é fiscalizada pelo judiciário. Essa experiência do Rio de Janeiro, onde o Dr. Murta Ribeiro bem nos passou, olha, que o juiz passou a atuar como um fiscal, o servidor passou a atuar como um fiscal e o advogado passou a atuar como fiscal, falando, olha, deve se recolher mais, não se deve conceder justiça gratuita para esse porque ele tem condição. Não seria o caso